Volume 6. Capítulo 88. Agora, com os dragões colocados no lugar deles, estava na hora de pensar sobre o problema em questão, em como nos livraríamos dessa tempestade. Em respeito aos dragões totalmente humilhados, deixamos o grande salão, que estava com uma atmosfera que você esperaria encontrar num funeral, e fomos para um quarto menor. Pelo que Naden disse, era tipo um quarto de espera para aqueles que gostariam de ter uma audiência com Madame Tiamat. Naquele lugar, eu me dirigi aos meus companheiros. Naden e eu vimos algo naquela tempestade. Viram algo? Lícia perguntou. Só tive um vislumbre de algo sombrio através de um buraco nas nuvens. Tem certeza que não estava imaginando coisas? Nós ouvimos uma voz também, então estou certo. Eu só captei alguns fragmentos de palavras tipo "o você" e "o destruir". Você ouviu também, certo, Naden? Eu ouvi sim, mas não consegui entender nada claramente. Se ela cruzou seus braços e gemeu em pensamento. Creio que não estava na nossa língua. Tipo, eu conseguia dizer que eles estavam falando algo, mas não fazia ideia do que era. HM? O mestre conseguiu ouvir, mas Madame Naden não? Carla perguntou surpresa, inclinando sua cabeça para o lado em sinal de confusão. Poderia intervir por um momento? Kaed, que estava quieta até agora, levantou sua mão. Com sua percepção, Kaed trabalhava como secretária do Ludwig, que era visto como o futuro comandante das Forças de Defesa Nacional. Na nossa situação atual, sem a Kuya por perto, ela era alguém confiável quando se tratava de resolver problemas. Se eu me lembro bem, você não é deste mundo, certo, senhor? Sim, é isso mesmo. No seu mundo, eles com certeza usavam uma língua diferente da nossa. A despeito disso, você entende nossa língua e nós entendemos a sua por causa de um poder estranho. Isso mesmo. Para ser mais preciso, Lícia e os outros ouviam o japonês que eu estava falando como japonês, mas aparentemente eles conseguiam entender. O contrário também era verdade. Por exemplo, se eu cantasse em japonês, Lícia e os outros entenderiam as letras, mas se Juna me imitasse perfeitamente, ninguém conseguiria entender a letra. Parando para pensar, eu consigo ler e escrever na língua desse mundo, não? Misteriosamente, eu conseguia entender o sistema de escrita desse mundo. Eu podia ler e escrever também. Por outro lado, se eu mostrasse algo para Lícia escrito em japonês, ela não entenderia coisa alguma. Então, isso significava que a habilidade de tradução só funcionava do meu lado. Graças a isso, eu conseguia fazer minha papelada, mas podia haver outro significado por trás do motivo da tradução funcionar de forma tão diferente para a palavra dita e escrita? Enquanto estava pensando nisso, Kaed perguntou a Naden: Madame Naden, você e seus companheiros dragões conseguem falar diretamente nas nossas mentes, certo? Sim. Mas, nós chamamos isso de falar no coração, ou fala psíquica. Foi aí que eu tive uma ideia, Kaed disse. Eu acho que a habilidade de Vossa Majestade poderia ser semelhante. Fazia sentido. Telepatia, hein? Não funcionava diretamente no sentido de ouvir, mas sim na parte do cérebro que processava informação. Talvez a habilidade da Tomoe de falar com animais e demônios funcionava de forma semelhante. Mas, por que essa conversa surgiu do nada? É possível que o motivo que eu consegui entender aquelas palavras e Naden não, foi porque um de nós tinha um poder desses e o outro não. É isso que você quis dizer? Sim. Essa é a minha suspeita. Bom, isso significa que quem estiver naquela nuvem estava usando a língua do mundo do Souma? Lícia perguntou. Sim. Era uma possibilidade, não? Mas Kaed balançou firmemente a cabeça com a sugestão. Eu acho que não. Como pode ter tanta certeza? Lícia perguntou. Seria mais rápido colocar isso à prova. Senhor, eu sei que isso pode ser um pouco incômodo, mas pode me ensinar como vocês cumprimentam um ao outro de manhã na língua do seu mundo? Devagar, por favor. Quando ela disse isso para mim, eu quebrei a palavra sílaba por sílaba. Oaiou. Oiaiou, é isso? Kaed perguntou.
Oiaiô, princesa. Lícia parecia surpresa e seus olhos se arregalaram, se estranho demais. Ambos soavam como Oiaiô, mas eu entendia que significava o bom dia ou quando Soma disse, e quando ouvi da Kaede, parecia como uma língua desconhecida. Então, é verdade? Eu perguntei. Kaede assentiu, sim. Eu acho que isso é prova que a pessoa na nuvem não estava falando na língua do mundo que você veio. Se estivessem usando a língua do seu país, nada teria ouvido eles pronunciarem as palavras ou você o ia destruir, mesmo que ela não entendesse. Kaede trouxe uma mão para sua boca e falou o que pensava. Vossa Majestade entendeu quem estava na nuvem, mas Naden não. E é difícil pensar que foi na língua do mundo que Vossa Majestade veio. Isso levaria à conclusão de que a pessoa na nuvem falava uma língua que não é a deste continente nem a do mundo de onde Vossa Majestade veio. Mas o quê? Isso significava que a pessoa na nuvem não era deste mundo, ou do meu mundo, mas de algum outro? Se havia alguém assim lá fora, nós realmente não teríamos meios de saber como lidar com eles. Espere, o quê? Não, não é isso. Eles não precisam vir de outro mundo. Nós já temos eles. Aqui, neste continente, há pessoas usando línguas completamente diferentes. Demônios. Quando eu disse essa palavra, todos engoliram a seco. A raça misteriosa, diferente dos monstros, que se dizia viver na parte mais profunda do domínio do Lorde Demônio. O único caso conhecido de diálogo com eles foi uma troca curta entre Tomoe e um kobold. Era algo que só funcionou por causa da habilidade especial dela, então era só o esperado. Não seria estranho que eles tivessem sua própria língua, completamente diferente da utilizada neste continente das línguas do meu mundo. Também, se os demônios conseguissem falar, minha habilidade de tradução poderia me permitir entendê-los. Assim como, no meio daquela tempestade, eu fui o único que conseguiu entender o que estava sendo dito. Minha habilidade não me permite entender os animais, mas talvez eu poderia falar com demônios? Vocês acham que poderia ser esse o motivo da Madame Tiamat ter me chamado de El-Chave? É bem provável, Kaede assentiu para mim. Segurando sua cabeça em suas mãos, Lícia disse, suponhamos por um momento que realmente há um demônio nas nuvens. Supor? Eu perguntei. Não quero que você vá, Soma, Lícia disse, encarando meus olhos. É perigoso demais. Se algo acontecesse com você, nosso país, eu. Aissa foi a próxima a falar, é isso mesmo. Eu vou no seu lugar, Vossa Majestade, e vou partir aquela coisa má no meio. Eu estava certo de que ambas estavam preocupadas com minha segurança. Eu sabia quão fraco eu era, então normalmente evitava esse tipo de perigo. Mas, dessa vez, senti que não havia como evitar. Se isso pudesse ser resolvido com força marcial, Madame Tiamat não teria se dado ao trabalho de me chamar aqui. Há muitas pessoas aqui que são mais fortes que eu, no final das contas. Já que não é este o caso, Madame Tiamat deve pensar que essa situação deva ser resolvida através do diálogo. Mas, Aissa reclamou. Eu acho que é uma oportunidade valiosa. Temos sorte do nosso país estar longe do domínio do Lorde Demônio. Se nós perdermos essa chance, não sabemos quando virá nossa próxima oportunidade de interagir com um demônio. Soma, ainda preocupada, Lícia pôs uma mão no meu ombro. Claro, eu pretendo me manter o mais seguro quanto possível, se eu a confortei. Nós temos o equipamento que trouxemos do reino. Aissa servirá como minha guarda-costas. Eu quero que todos os outros esperem em terra. Naden, eu quero que você deixe Aissa montar em suas costas também. Tudo bem. Eu ouvi que os dragões só deixavam que seu parceiro montasse em suas costas. Naden pensou por um tempo, Sun, não gosto disso, mas... Aissa é a parceira do meu parceiro, então acho que dá para considerar ela como sendo minha parceira também? Só lembre que ela não receberá minha proteção, então melhor amarrar ela bem, tá? Carla cruzou seus braços e gemeu. O parceiro do meu parceiro é meu parceiro também? Parece que eu não poderei ir com você. Não posso voar com essa ventania também. E queria fazer algo para ajudar.
Não há o que fazer dada a situação, falei. Aissa, desculpe por te pedir isso, mas me proteja. Eu já sou quem te protege, sou sua cavaleira. Aissa disse, estufando seu peito com orgulho. Lícia tomou sua mão. Aissa, cuide do Soma por mim. Madame Lícia, sim. Por favor, conte comigo. Aissa pôs sua mão na de Lícia. Agora, por enquanto, era só isso, certo? Todos tinham seus papéis, espera, que? Eu olhei ao redor para meus companheiros e notei algo. Onde está o Hal? Agora que você mencionou, ele não está aqui, Lícia olhou ao redor preocupada. Havia apenas 6 pessoas no quarto, Lícia, Aissa, Naden, Carla, Kaed, e eu. Onde o Hal foi? Sobre isso, Kaed disse, parecendo não querer falar mais. Ele precisou fazer alguns preparativos, sabe? Então, ele decidiu faltar à reunião. Preparativos? Perguntei. Bom, pense nisso como um seguro, no caso de algo acontecer, Kaed disse de uma forma que deixava claro que havia mais coisa nessa história. Talvez Kaed estava preparando algo no caso de uma situação inesperada surgir. Kaed era muito precavida, então se ela estava preparando algo para nos ajudar, era reconfortante. Eu não aumentaria muito suas esperanças, sabe? Hal vai ficar bem? Ele entendeu o que sua proposta significava quando ele aceitou, certo? HM? Sua voz ficou meio baixa no final, se eu disse. Não, não é nada, sabe, Kaed disse, balançando sua cabeça apressadamente. Eu não entendi muito bem, mas, bom, tanto faz. De qualquer forma, todo mundo, estou contando com vocês. Então, por que exatamente você está usando essa coisa, Soma? Lícia perguntou, me encarando com desgosto, enquanto estávamos nos preparando para entrar na nuvem. Eu estava vestido em um traje kigurumi rechonchudo. Em suas mãos havia uma naginata, passando por seu ombro havia um cordão de miçangas de oração, sobre seu rosto havia uma seda cobrindo 2 olhos adoráveis, parecidos com bolotas. Era um dos bonecos pequeno Musashibo, grande, que não usava desde aquela vez que bebi com Juno e seu grupo. Esse pequeno Musashibo foi um dos itens que trouxe do reino, só por precaução. Eu te disse que pretendia ficar o mais seguro possível, não? Abri a parte da cabeça e me virei para Lícia. Aquele que usei antes era do tipo que você entrava por um buraco nas costas, mas este aqui, a cabeça abria como a tampa de uma panela de arroz. Era notavelmente mais fácil de colocar e tirar do que o modelo anterior. Eu estava trabalhando em melhorias ainda mais simples do que essa até agora. Apesar da aparência boba, eu gastei mais dinheiro do que deveria na construção com excelentes materiais, então é mais robusta que uma armadura comum, sabe? É altamente à prova de lâminas, projéteis, resistente ao frio, calor e ácido. Você pode lutar com monstros de dungeon nessa coisa. Meus poltergeist vivos funcionam nisso também, então é tranquilo de se mover. Ainda, eu me sinto uma idiota por me preocupar tanto, Lícia disse enquanto segurava sua cabeça. Uou, nós não fazíamos isso faz um tempo. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu sentia como se Lícia sempre fosse arrastada em qualquer loucura que eu fizesse e ela estava constantemente segurando sua cabeça. Bom, ela tinha companhia agora. Algo está errado, Naden murmurou quando me viu no kigurumi. Eu sonhei em ter um cavaleiro andando nas minhas costas, então por que eu tenho que deixar essa criatura misteriosa voar comigo? Ela segurou sua cabeça. Não, eu não quero ouvir isso de uma misteriosa criatura de verdade como um Ryu. Eu vou voar com você usando essa coisa? Não é bobo demais? Dendera, um Ryu voa pelo mar de nuvens. Em suas costas está um pequeno Musashibo profundamente satisfeito. Só de imaginar, eu sinto aquele senso de fantasia misteriosa correndo solto. Bom, é uma emergência, falei. Aguenta essa por mim, por favor. Tá bom, entendo. Aissa, você está pronta? Quando você estiver. Com sua espada larga de sempre em seu ombro, Aissa assentiu firmemente.
Como voaríamos em uma tempestade? Aissa estava usando uma capa que cobria todo o seu corpo, para repelir a chuva, sobre o seu equipamento. Agora, então, com nossas preparações finalizadas, estava na hora de partir. Para encontrar quem estivesse naquelas nuvens. E então, a Ryu voou na tempestade. Em suas costas estava uma elfa negra em uma capa de chuva e uma criatura misteriosa rechonchuda. O vento uivava em nossos ouvidos. Naden voava pela tempestade como se não fosse nada, mas o vento e a chuva contra nossos corpos era tão forte como sempre. Aissa, você tá bem? Sim. Não está balançando tanto aqui como estava na gôndola. Diferente de mim, a proteção de Naden não cobria Aissa, então ela estava experimentando toda a força da chuva, vento e gravidade. Era por isso que ela estava sentada na minha frente, amarrada com uma corda, presa ao pequeno Musashibo. Porém, com o jeito que essa coisa era feita, parecia que ela estava amarrada em um assento de primeira classe. Então, você acha que conseguiremos encontrar aquela pessoa misteriosa nessa tempestade? Aissa perguntou, protegendo seu rosto da chuva com seus braços. A chuva reduziu demais a visibilidade. Verdade, procurar por algo nessa chuva seria uma droga. Na verdade, agora que já estava usando ele, eu percebi que o Kigurumi reduzia muito meu campo de visão. Você poderia pensar que isso deveria ser óbvio, mas por causa da minha habilidade, poltergeist vivos, que me deixa ter uma visão aérea das coisas, nunca me incomodou antes. Entretanto, nessa tempestade, eu não conseguia fazê-la funcionar direito. Quero dizer, sim, eu conseguia ver, mas era como olhar para uma TV velha com recepção ruim. Eu não notei antes porque nunca tentei mover coisas dentro de uma tempestade, mas minha habilidade tem outras fraquezas como essa? Sem outra escolha, abri a cabeça da fantasia. Eu levei uma forte rajada de vento na cara, mas se eu não conseguisse usar minha habilidade, teria de depender dos meus olhos. Como Aissa disse, a visibilidade ainda estava horrível, mas pode não ser necessário procurarmos para começo de conversa. Se são eles que estão causando a tempestade, só podem estar no centro dela, Naden. Eu sei. Nós chegaremos lá em breve. Então, do nada, o som do vento e da chuva diminuiu. A tempestade enfraqueceu? As gotas de chuva acertando meu rosto cessaram agora. O vento ainda estava forte, mas a falta de chuva facilitou as coisas para mim. Ainda assim, estávamos cercados por nuvens. Bom, se estivéssemos dentro de uma nuvem, a visibilidade seria como se estivéssemos envolvidos em uma névoa. Se eu sabia que havia nuvens nos cercando, isso significava que não havia nuvens nesse lugar. Isso é. Senhor. Para cima. Aissa disse. Seguindo suas palavras, olhei para cima e lá. Mas que porra! Havia uma massa cinzenta, enorme, flutuando lá. Era mais ou menos um cubo, com cerca de 10 metros de lado. Naden, na sua forma Ryu, tinha uns 40 metros de comprimento, então era improvável que ela conseguisse se enrolar nisso uma vez sequer. Aquele cubo massivo estava ignorando a gravidade e flutuando no céu. É isso que você viu, senhor? Não sei. Eu só consegui ver sua sombra. Mas essa coisa com certeza está no centro da tempestade. Naden disse, encarando o cubo. Essa coisa foi o que causou a tempestade? Kaed levantou a questão e eu sugeri que fosse um demônio, mas essa coisa estava ao menos viva? Independente se eu a julgasse com os padrões deste mundo ou com os do meu, essa coisa era bizarra. Então, por que você não responde? Eu ouvi aquela voz de novo. Estava fragmentada e era difícil de entender, mas era alta, como a voz de uma mulher, só que tinha algo de errado. A voz estava vindo do cubo. Aissa, Naden, vocês entendem essa língua? Perguntei. Estava falando algo sobre uma resposta. Estava, senhor? Não ouvi coisa alguma. Eu consegui ouvir algo, mas foi só. Como esperávamos, elas não conseguiam entender as palavras. Eu repeti as palavras para elas conseguirem entender. Te ama, você destruiu minhas crianças, então por quê? Vamos ver.
Tiama, você destruiu minhas crianças, então por quê? Por que você não diz, eu não tenho nada? Por que você não diz, eu não tenho nada? Certamente, parece que isso tem algo para falar com Madame Tiamat, Saisa disse. Eu concordei com a ideia. Mas, Madame Tiamat sabia mesmo algo sobre essa coisa? Parando para pensar, ela não previu essa tempestade? Poderia ser que esse objeto já entrou em contato com Tiamat antes? Enquanto eu pensava, a qualidade da voz mudou do nada. Mesmo depois, ainda não respo. Mesmo depois, ainda não respo. A voz que eu ouvi era neutra, sem qualquer entonação. Mas, pela escolha das palavras, sentia algo parecido com raiva. A imagem da situação não estava clara, mas parecia que a coisa estava fazendo duras críticas. Acho que entendo e não entendo ao mesmo tempo, Saisa disse, balançando sua cabeça de um lado para o outro. Eu queria que ela viesse e falasse claramente. Naden estava pensando isso também. Você o está se referindo provavelmente a Madame Tiamat, certo? Isso significa. Espera. O cubo ainda está falando algo, se interrompi Naden e me foquei em escutar. Nesse caso, repeti. Eu vou destruir o mundo das suas crianças. Que? O que foi, Souma? O que ela falou? Naden gritou, mas eu não consegui expressar em palavras na hora. Eu vou destruir o mundo das suas crianças. Se Naden estava certo e o Ovoceu aqui era Madame Tiamat, então suas crianças eram Naden e os dragões, e o mundo onde viviam era Dracul. A voz pretendia destruí-lo? Ele deixou bem claro que era um aviso de sua intenção destrutiva. Não era para ser algo que nós poderíamos resolver com uma conversa? Eu, destruir. Para que você me destrua. O quê? Eu vou destruir. Para que você me destrua, foi isso que eu entendi. Destruir a fim de ser destruído? A dona da voz não queria destruir Dracul, mas sim fazer com que Madame Tiamat o destruísse por fazê-lo? Em outras palavras, a tempestade estava sendo produzida pelo desejo de ser aniquilado do dono da voz. Souma. Naden me chamou, fazendo com que eu acordasse de meus pensamentos. Ah! Se recomponha. Você é o único que consegue entender o que essa coisa fala, tá bom? Desculpa. Parece que essa coisa está tentando destruir Dracul, porque ela quer que Madame Tiamat a destrua. Que? Ele quer ser destruído, mas está destruindo a terra de outra pessoa? Eu admito que não entendo o desejo de ser destruído, mas o objetivo e o método não estão um pouco incoerentes? Aissa parecia confusa. Até eu não entendia o motivo. Bom, independente do que, essa coisa veio até Dracul para ser destruída. Mas Madame Tiamat parece recusar, talvez por uma boa razão. Aparentemente, essa é a causa dessa coisa criar essa tempestade. Parece que ela pensa que se colocar as crianças de Madame Tiamat, ou seja, os dragões, em perigo, Madame Tiamat será forçada a destruir ela. São muitos ou parece o e o aparentemente, não acha? Ei, não é como se eu pudesse fazer muito mais. Tenho pouca informação. Provavelmente, Madame Tiamat sabia de todos os detalhes, mas como a Kuya disse antes, ela não possui a autoridade para me dizer mais, então ficou por aquilo mesmo. O motivo de Madame Tiamat escolher não destruir esse cubo, poderia ter algo a ver com essa autoridade, também? Eu, destruir. Então, você, destruirá. A voz repetiu aquelas palavras de novo. Então, por volta de 20 esferas pequenas saíram da parte de cima do cubo cinza. Bom, eu disse pequenas, mas só em relação ao cubo mesmo. Em termos de tamanho, cada uma tinha cerca de 1 metro de diâmetro. Aquelas esferas não flutuaram e foram puxadas pela gravidade. Vendo isso, Naden perguntou em pânico, Vei, Souma, aquelas. Sim. Não parecem nada bom para mim também. Incontáveis esferas misteriosas apareceram depois dela falar sobre destruição. Eu tinha um mau pressentimento sobre isso. Naden. Consegue destruí-las sem se aproximar? É para já.
Asterisco roaar, asterisco. Naden rugiu, liberando um ataque elétrico nas coisas que despencaram do céu. O golpe se dividiu conforme avançava, perfurando as esferas no céu. Então. Asterisco boom, asterisco. No momento em que a eletricidade as acertou, aquelas esferas liberaram um cintilo branco-azulado e aumentaram de tamanho para se tornar bolas de luz. Seguida da luz, nós ouvimos um estrondo e a pressão do vento que nos acertou depois do fato nos mostrou bem claramente quão forte foram aquelas explosões. Eu sabia, aquelas esferas negras eram bombas. Aissa se virou para mim, como se tivesse se lembrado de algo. Isso não é nada bom, senhor. Lissi e os outros estão lá embaixo. Eu sei. Naden, estou contando com você. Destrua todas aquelas esferas, não importa o que. Era a minha intenção desde o início. Enquanto voava pelo céu, Naden liberou golpes elétricos um após o outro, destruindo as esferas uma após a outra. Mas havia esferas demais. Madame Naden. Eu vou te ajudar. Aissa desamarrou as cordas e se levantou. Senhor, me segure, por favor. Assim? Eu tirei meu torso do traje e abracei os quadris de Aissa. Ao mesmo tempo, controlei o pequeno Musashibo, fazendo com que ele segurasse os calcanhares de Aissa. Ela, que estava de pé nas costas de Naden, preparou sua espada larga. Agora, senhor, mantenha sua cabeça baixa, por favor. Claro. Aqui vou eu. Arrim. Com um grito de guerra, Aissa balançou sua espada larga. A ventania que eu vi antes ao vê-la treinar com Licia começou, partindo uma das esferas no meio. Então, com um golpe lateral, um corte diagonal da esquerda, outro da direita. Com cada balançar da espada larga de Aissa, uma ventania afiada voaria, partindo uma das esferas. Aissa sempre foi um pouco decepcionante em sua vida diária, mas no campo de batalha ela era confiável, a guerreira mais poderosa do reino. Com Naden e Aissa trabalhando juntas, as esferas do cubo eram explodidas ou cortadas. Entretanto, elas continuavam a cair, uma depois da outra. Isso não tem fim, Aissa gemeu. Mas, se pararmos, elas vão destruir tudo lá embaixo, Naden disse. Não podemos avançar, nem recuar. Seremos vencidas pelo cansaço se as coisas continuarem assim. Aissa estava certa. Merda. Se apenas pudéssemos entrar em contato com as pessoas lá embaixo, poderíamos avisá-los do perigo e pedir que evacuassem. Eu deveria ter trago um braço fabricado para servir de transmissor. Bom, chorar sobre o leite derramado não vai ajudar. Droga, o que a gente faz? Eu olhei para o cubo, quebrando a cabeça. Então, aconteceu. Ei! Eu ouvi uma voz vindo de algum lugar. Era diferente da voz que ouvi até o momento. Dessa vez, era a voz de um homem. Ei! Sou uma... A voz estava vindo de baixo? Quando me inclinei na lateral de Naden para olhar, eu vi um dragão vermelho vindo na nossa direção em uma velocidade incrível. Suas asas estavam dobradas e ela estava em um formato parecido com uma flecha. Espera, não estava voando meio rápido demais sem bater suas asas? Além disso, Albert estava nas costas dela, segurando como se sua vida dependesse disso. Hal! Eu gritei. Ruby! Naden gritou ao mesmo tempo. Ruby passou por nós com Albert em suas costas. Os dois continuaram subindo como um foguete, mas eventualmente perderam a inércia e começaram a cair de costas. Suas asas não estavam abertas? Era isso. Porque se ela as abrisse, o vento atrapalharia. Naden. Eu sei. Naden ficou debaixo de Ruby e pegou ela. Daí, ela se enrolou em Ruby e a segurou no lugar. Ruby parecia aliviada quando disse: "Desse método de voar não é bom para o coração." Ruby, como você? Deixa o papo furado para depois. Não podemos deixar essas coisas chegarem no chão. Com essas palavras, Ruby inalou profundamente e soltou o lança-chamas conhecido como respiro do dragão. As chamas se espalharam como num maçarico, torrando as esferas e fazendo elas explodirem.
Quando ela viu isso, Naden girou seu corpo jogando choques elétricos em todas as direções. Com isso, o respiro de Ruby começou a girar como os ponteiros de um relógio, inflamando as esferas em uma área ainda maior. A área ao nosso redor estava cheia de chamas, eletricidade e explosões brilhantes. Começou a irritar os meus olhos. Ao fazer todas as esferas explodirem de uma vez, isso nos deu um tempo até o próximo grupo cair. Então, como você está aqui, Ruby? Naden perguntou a Ruby, que estava um pouco ofegante, quando as coisas se acalmaram. Agora que ela mencionou, não conversamos sobre dragões alados não conseguirem voar nessas fortes correntes de ar? Eu pedi a cooperação dessa pessoa e fiz umas coisas malucas para chegar aqui, Ruby disse enquanto tentava recuperar o fôlego. Esticando seu pescoço longo, ela usou seu focinho para apontar para suas costas. Por essa pessoa, ela quis dizer o Hal. Hal, mas que porra você fez? Eu perguntei, me sentindo muito cansado. Hal apontou para trás dele. Souma, você trouxe isso, não? Nós usamos para voar até aqui. O que Hal estava apontando enquanto dizia isso era o dispositivo de propulsão maxwelliano preso nas costas de sua cela, o pequeno Suzumo Mark Velev. Meus olhos se arregalaram. Então, era disso que Kaede estava falando. Volume 6. Capítulo 89. Mais cedo. Eu gostaria de te pedir um favor. Se eu me sentei mesmo com a dor em meu corpo, corrigi minha postura e, então, curvei minha cabeça para o jovem ruivo. Enquanto me curvava, Hal trocou olhares com a menina de orelhas de raposa. Kaede, não. Não estou certa se este seria um bom momento para pedir favores. Primeiro, eu gostaria de ouvir que tipo de favor é esse, sabe? Kaede disse. Há algo que você gostaria que Hal fizesse? Não me importa o que é. Só me dê algo que eu possa fazer. Implorei. Eu curvei minha cabeça novamente. Não quero depender da Naden para consertar essa situação. Se eu deixar o destino de Dracu nas mãos dela enquanto eu não faço nada, não vou conseguir mais ter orgulho de mim. Eu não podia voar na tempestade. Mesmo assim, se deixasse Naden fazer todo o trabalho, eu nunca mais conseguiria ser um dragão digno da reputação de Cordilheira do Dragão Estrela. Você é o vassalo daquele rei, do Souma, não é? Não há nada que podemos fazer, mas já que vocês dois vieram de fora de Dracu, achei que poderiam ter alguma ideia do que fazer. Não sei, Salbert disse. Não ligo para o perigo. Eu quero que me deixem fazer algo também, meus sentimentos rasgavam o meu coração. Hal coçou sua cabeça com um olhar de alguém com um problema. Não tenho ideia de como voar numa tempestade tão forte que nenhum dragão consegue voar nela. Kaede consegue usar magia de gravidade, mas mesmo com isso, ela só consegue fazer as coisas flutuarem um pouco, certo? Sim. Não acho que magia da Terra vá servir de algo aqui também, Kaede assentiu. Era como eu temia. Não havia algo que eu poderia fazer? Quando o desespero começou a surgir em meu coração, Kaede disse de repente, mas não é como se nós não tivéssemos nenhum outro jeito, sabe? Vocês têm algo? É perigoso, mas, se o vento atrapalha suas asas, você pode só não abrir elas, sabe? Não abrir minhas asas? Ela estava me dizendo para voar sem balançar minhas asas? Isso era algo que só Naden conseguia fazer. Hal tinha uma expressão duvidosa no que ouvia em seu rosto. Não, como um dragão alado vai voar sem suas asas? Entretanto, Kaede olhou para ele exasperada. Você esqueceu, Hal? A coisa que nós temos na gôndola. Na gôndola? Vamos ver, há aquele Kigurumi estranho que o Soma usa e, aquilo. O propelente, aquele tal de pequeno Suzumu alguma coisa. Kaede apontou para as minhas costas e disse, dragões e Vivern possuem tamanhos diferentes, mas seu formato no geral é semelhante. Se nós colocarmos o pequeno Suzumu Mark Velev nas costas dela, como nós fazemos para a cavalaria viver? Ligarmos aquilo com todo o seu poder e, mesmo que as asas dela estiverem fechadas, ela conseguirá voar pelo céu. Entendo o que você diz, mas não é perigoso demais?
Hal perguntou duvidoso. Ela só vai conseguir ir para cima, certo? Kaede assentiu, confirmando suas preocupações. Claro. Não há meios para mudar de direção. Aquilo só consegue subir. Além disso, nós não o testamos nessas condições tempestuosas, então não sei se seria possível. Kaede parecia preocupada. Entretanto, do jeito que as coisas estão, se ela quiser fazer algo, esse é o único jeito. Não ligo se eu disse com firmeza. Estou bem ciente do perigo. Me deixe fazer isso. Ruby. Aff. Parece que eu não tenho outra escolha. Hal coçou sua cabeça, um sorriso maroto em seu rosto. Fui eu quem te animou para fazer algo assim. Eu irei com você. A proposta de Albert fez os olhos de Kaede se arregalarem. Hal, você compreende o que você está dizendo, não? Que eu vou estar em perigo mortal. Sim, estou mais que pronto. Além disso, o dragão com o propelente não vai conseguir controlá-lo. Ela precisa de alguém para montá-la e direcioná-la, certo? Não é a minha única preocupação, Aff, não há outra escolha, né? Kaede murmurou. Tá bom. Vou encontrar um jeito de contar para Vossa Majestade. Kaede deu de ombros com um suspiro exasperado conforme aprovava a ideia. Obrigada. Hal, Kaede. Eu curvei minha cabeça para os dois novamente. Não podia estar mais grata. Daqui em diante, um improvisado cavaleiro de dragão vermelho nasceu. Enquanto Naden e Aissa continuavam interceptando as esferas, eu resumi a situação para Hal e Ruby. Esse cubo estava causando a tempestade, as esferas eram bombas e seria perigoso deixá-las chegar na superfície. Não mencionei que aquela coisa estava aparentemente tentando destruir Dracu para que ele fosse destruído. Eu não tinha provas, e não queria gastar mais tempo explicando. Quando ouviram minha explicação, Hal e Ruby assentiram juntos. Entendi, Hal disse. Nós vamos contactar as pessoas no chão. Os outros dragões conseguem lutar do chão também, Ruby esticou seu pescoço, aproximando seu rosto do de Naden. Então, Naden, não se preocupem com as coisas lá embaixo. Vá direto para aquela coisa. Posso confiar em você para cuidar das coisas lá embaixo? Seu trabalho é carregar o Soma, certo? Como um dragão da Cordilheira do Dragão Estrela, posso não conseguir limpar o caminho para você, mas pelo menos cuido das suas costas. Tá bom. Naden desenrolou seu corpo e soltou Ruby. No momento que a dupla foi solta, Hal e Ruby deixaram a gravidade fazer seu trabalho e caíram. Eu gritei para eles, Hal. Toma conta de Licia e dos outros. Pode deixar. Faça a sua parte também. No sentido oposto que vieram, Hal e Ruby caíram direto para a superfície. Mesmo enquanto caíam, Hal jogou a lança que segurava e abateu uma das esferas. Parecia que seu treinamento na Dracotropa trouxe bons frutos. Aquele ruivo do Hal, montando num dragão vermelho e jogando uma lança Eles estão fazendo essa coisa de cavaleiro de dragão direitinho, hein? Repete por favor, Naden disse. Enquanto faz isso, olhe para nós, bem esquisitos. Calma, calma aí, Aissa disse. Senhor, eles são eles, nós somos nós. Por que não podemos só deixar nisso? PFFT. Quando Aissa resumiu as coisas dessa forma eu e Naden não conseguimos não rir. Quando ela deixava para lá o assunto de um jeito tão despreocupado assim, mesmo que Dracu estivesse em perigo, não tinha como não rir um pouco. Sim, eu estava começando a sentir que havia algo que podíamos fazer sobre isso. Haha, agora, vamos deixar as esferas para a galera no chão e vamos dar uma olhada nesse cubo. Sim. Vamos lá, Soma, Aissa. E sai. Aissa gritou. Com uma acelerada forte, Naden começou a escalar. Quando Albert e Ruby chegaram no chão, os dragões estavam todos reunidos de frente ao castelo de cristal. Eles conseguiram ver Kaede, Licia e Carla de pé diante daquelas criaturas enormes, então a dupla pousou perto do grupo. Hal, como estão as coisas lá em cima? Kaede perguntou.
Albert apontou para cima e disse: havia uma coisa estranha, quase um bloco, lá em cima. Souma e as meninas estão indo em direção àquilo. Mas, mais importante, há várias bombas esféricas vindo para cá. Temos que interceptá-las. Você está falando sobre interceptá-las, mas com toda essa chuva, as chamas perderão metade de seu poder. Scarla, que também usava magia de fogo, apontou. As chamas que os dragões expeliam eram poderosas, mas elas seriam provavelmente enfraquecidas e talvez sopradas para longe com toda essa chuva e vento. Lícia assentiu amargamente. Meu gelo não é algo que eu consiga atirar para o céu, também. Há um jeito, sabe? Skaed disse, então se agachou e passou sua mão no chão. Mas, vocês terão que mudar um pouquinho a topografia. Com isso dito, o chão começou a crescer e massas de rocha e areia de mais ou menos 1 metro começaram a rolar por todo lugar. Kaed usou sua magia de terra. Só com um olhar, já podia-se dizer que havia umas 100 daquelas massas. Devia custar uma quantidade considerável de poder mágico. Como esperado, Kaed cambaleou, tendo se esforçado demais e Lícia correu para segurá-la. Você está bem? Desculpa. Exagerei um pouco. Com Lícia ajudando, Kaed explicou sua estratégia para todos. Eu quero que os dragões joguem essas massas de terra nas esferas. Com a força de um dragão, vocês devem conseguir jogar elas bem alto. Quanto aos demais, gostaria que usassem arcos mágicos. A prioridade é proteger o castelo de cristal e os ovos dormentes abaixo dele. Mesmo se tiverem de ignorar as outras esferas, priorizem interceptar qualquer uma que venha em direção ao castelo. Entendido, vocês ouviram ela, galera. Lícia ajudou Kaed a se levantar, então gritou para seus companheiros e dragões. Como Lícia era princesa de uma nação, naturalmente, o comando acabou caindo no colo dela. Nós vamos ajudar Naden, Aice Soma daqui. Sim. Asterisco Roaaar, asterisco. Seus companheiros soltaram um grito de guerra enquanto todos os dragões rugiram juntos. Ruby, vamos voltar lá para cima para interceptá-los do céu, Salbert disse. Sim. Vamos lá, Hal. Albert e Ruby voltaram para o céu com o pequeno Suzumo Mark V brilhante. Todos estavam dando o seu melhor para fazer o que podiam agora. Enquanto assistia aquela cena se desenrolar, Lícia preparou uma flecha. Nós vamos fazer o que for necessário para proteger esse lugar. Conforme retesava seu arco, Lícia pensou em Soma e nas meninas lá no céu. Então, todos vocês, se certifiquem de voltar para casa são e salvos. Depositando esses sentimentos nela, Lícia soltou sua flecha em direção ao céu cheio de nuvens. Uou! Aissa disse de repente. Tudo bem, Aissa? Perguntei preocupado. Sim. Quando subimos, esquecemos que Aissa tinha soltado as cordas que a mantinham no lugar. Eu a segurei quando ela perdeu seu equilíbrio e amarrou a corda em mim para nos prender juntos. Enquanto isso, Naden continuava a desviar das esferas e se aproximar do cubo. Fora jogar bombas, o cubo não fazia qualquer coisa para nos interceptar e nós conseguimos escalá-lo facilmente. Esse treco está ignorando a gente? Isso significava que seu único alvo, ou a única coisa que estava interessada, era Madame Tiamat? Ou ele tinha confiança plena que ninguém fora Madame Tiamat conseguiria destruí-la? Independente disso, conseguimos nos aproximar o bastante, tanto que seria possível tocá-lo facilmente, o que nos permitiu observá-lo bem de perto. Como eu suspeitava, um cubo com 10 metros de lado. A superfície parecia cinza de longe, mas era feita de camadas de pedra lustrosa tipo obsidiana cortada e haviam padrões geométricos em alto relevo no cubo. Era claramente artificial, mas tinha partes cobertas em musgo. Outras partes eu não conseguia dizer se eram novas ou velhas. Não havia sinais de qualquer tipo de propelente ou motor de jato, estava flutuando mesmo. Eu ouvi uma voz, então esperava uma criatura ou algum tipo de veículo. Independente de como eu olhasse, era só um cubo. Não era um veículo ou qualquer coisa do tipo. Ainda, não havia como um cubo comum, sem meios de propulsão, flutuar alto assim no céu.
Talvez, diferente do seu exterior simples, o interior daquela coisa era bem complexo. Eu não sabia se era prova disso, mas o lado superior apresentava incontáveis buracos. A imagem daquela coisa cuspindo bombas em intervalos regulares era algo bem sistemático e mecânico. Se era esse o caso, então talvez era um exemplo do que Genia falou de ultra-tecnologia, tipo as joias da transmissão de voz da joia, ou o lunólito que os rumores diziam estar no estado papal ortodoxo lunariano. Olhando para a superfície, não acho que seja impossível cortar isso, Saissa disse. Se incomodam se eu tentar? Pode mirar num canto? Se essa coisa quebrar e cair, não há como dizer o que pode acontecer. Sim, senhor, Aissa balançou sua espada larga, atirando uma ventania afiada. Acertou em cheio um canto do cubo, ou deveria. Entretanto, o cubo não mostrou sinais de mudança. Aissa balançou sua espada larga e falou, essa superfície é muito mais dura que aço. Isso significava que ela conseguia cortar aço? Aissa pegou uma faca do bolso e atirou no cubo. A faca voou reta, então um tinido agudo estranho ecoou e ela caiu. Olha! Não há nenhum cortezinho na superfície. Isso significa que ela é muito dura? Não, significa que a faca nem acertou. Parece que foi defletida pouco antes de acertar a superfície também. Essa coisa tem um campo de força de algum tipo? Campo de força? O que é isso? Aissa perguntou, parecendo confusa. É um tipo de barreira científica. Mesmo no meu mundo antigo, esse tipo de coisa só existia na ficção. Era um tipo de habilidade sci-fi, mas eu sentia que poderia ter algo a ver com a outra ciência, que ia além da compreensão humana. Eu tinha uma ideia do que podíamos tentar. Naden, consegue acertar essa coisa com um choque? Tá, mas tem certeza que quer que eu acerte essa coisa com tudo? Sim. Dê tudo o que tem. Tá bom então, Asterisco zap, asterisco crackle, asterisco. A juba de Naden se eriçou enquanto liberava a mãe de todos os raios no cubo. O relâmpago roxo rasgou o céu e assim que estava prestes a acertar o cubo, outro som indescritível surgiu, muito mais alto que antes. Era como se alguém aumentasse o som de unhas arranhando um quadro negro, então o som mudou de escala. Era um barulho bem irritante. Entretanto, apesar do barulho ser alto o bastante para doer os ouvidos, o cubo não foi afetado. Quão dura era essa coisa? Não é por isso que essa coisa quer que Madame Tiamat quebre ela? Naden perguntou. Sim, provavelmente. Enquanto quebrava minha cabeça buscando uma solução, eu ouvi a voz de novo. Eu vou destruir. Para que você me destrua. Eu ouvi claramente dessa vez. Era aguda demais para ser de um homem, sendo obviamente a voz de uma mulher, mas havia algo estranho. Agora que ouvi claramente, algo me chamou a atenção. Essa voz. Eu ouvi em algum lugar antes. Por algum motivo, tinha esse sentimento. Mas de onde? Tentei vasculhar minhas memórias, mas o cubo não me deu tempo. Tiamat, se isso não for o suficiente para você me destruir. Houve um som vindo do fundo do cubo. Naden, para baixo. É para já. Nós fomos em direção ao fundo do cubo, o qual se abriu como uma caixa. Algo parecido com uma lente de câmera saiu do fundo. Essa coisa me dava um sentimento bem ruim. Eu realmente vou destruir tudo que é seu. A lente saindo do fundo começou a emitir uma luz. De uma cor pálida, começou a ficar mais brilhante com o tempo. Essa cena eu já vi algo do tipo em filmes sci-fi antigos. O fundo do pires espacial enorme se abriu, se encheu cada vez mais de luz e, então, a luz saiu e explodiu prédios e cidades abaixo dele. Espera, Lissi e os outros estavam abaixo daquela coisa. Aissa, Naden, ataquem aquela parte de baixo. Tá bom. É para já. Alha. Aissa liberou uma ventania de sua espada e Naden disparou raios. Entretanto, a despeito do barulho, aquelas coisas parecidas com lentes não sofreram um arranhão e continuavam a reunir luz.
Nesse ponto, eu só conseguia imaginar um futuro onde aquela luz era disparada em direção ao chão. Para! Gritei, o mais alto que consegui. Sim, senhor. Aissa disse. Sou uma. Naden vacilou. Eu continuei gritando para o cubo, se você quer ser destruída, então caia em algum lugar, ou afunde no oceano ou quebre sozinha. Não envolva outras pessoas, não envolva minha família nas suas vontades autodestrutivas, seu cubo estúpido. Ling, comp, detectada, Vando funções. Com isso, a luz parou de ser reunida repentinamente, e aquelas coisas parecidas com lentes saindo do fundo do cubo perderam seu brilho gradualmente. Com o tempo, a luz cessou e o cubo guardou as lentes dentro de si. Aquilo parou o cubo mesmo? Olhando melhor, o cubo parou de jogar aquelas esferas também. Você acha que ela parou? Aissa perguntou. O que o Soma disse para parar ela? Aissa e Naden estavam confusas. Como Naden estava dizendo, o timing com que essa coisa parou sugeria que ela ouviu meus gritos. Talvez entendeu minhas palavras? Parando para pensar. Ling, comp, detectada, Vando funções. Tenho certeza que foi isso que o cubo disse. Houve um barulho atrapalhando, então não consegui entender tudo, mas será que ele disse o desativando funções? Se sim, a primeira metade, Ling, comp, detectada, me interessava. Detectada parecia bem direto, mas o Ling, comp significava o que? Esse cubo parou porque eu gritei. Se essa coisa conseguiu entender minhas palavras e desativou suas funções como resultado, então a parte de Oling, comp, foi em referência ao que eu disse. Isso quer dizer linguagem compatível. Linguagem compatível detectada. Desativando funções. Foi isso que o cubo disse? Uma linguagem compatível, mas a língua que eu falei era japonês? Japonês era a chave. Não, o cubo disse que era a linguagem compatível, então pode ser que outras linguagens fora o japonês sirvam também. Pensando de forma mais abrangente, o cubo parou porque eu usei uma das línguas da Terra, ou porque eu usei uma língua de outro mundo. Quando cheguei nessa conclusão, os fragmentos de várias memórias dentro de mim começaram a se conectar. O motivo de Madame Tiamat ter me chamado de chave e me convidado para vir à Cordilheira do Dragão Estrela. Não foi porque eu era um herói, mas porque eu era japonês, ou porque eu era da Terra ou só de outro mundo. A língua que usei, eu não sabia se era porque era japonês, uma língua da Terra, ou uma língua de outro mundo mesmo. Mas, Madame Tiamat com certeza sabia que seria uma peça-chave para parar esse cubo. Pode ser que Madame Tiamat conheça um pouco sobre o seu mundo. Se ela estava certa que você conheceria a raça do Ryus, isso significa que ela devia estar certa de que o mundo de onde você veio teria um conceito do que seria um Ryu. Foi o que a Akuya me disse antes. Madame Tiamat sabia sobre o mundo de onde eu vim? Murmurei. Tive essa conversa com a Akuya há alguns dias. Nós inferimos que Madame Tiamat deveria saber algo sobre meu mundo. Mas, eu estava mais certo disso agora. Madame Tiamat, o cubo e o mundo de onde eu vim. Se havia uma conexão entre eles, isso significava que esse mundo e aquele estão conectados de alguma maneira, também? Em outras palavras, esse mundo, que eu pensava ser outro mundo, poderia não ser um de fato. Não sei de mais nada. Havia um monte de ideias diferentes pipocando na minha cabeça, mas nenhuma passava de mera especulação. Mesmo se eu quisesse afirmar algo, eu não tinha a informação necessária para tal. Só havia uma coisa que eu sabia sobre esse mundo e era que eu ainda não sabia nada sobre ele. Assim que minha mente chegou em um estado extremo de confusão. Entendo, foi por isso que Tiamat. O cubo começou a falar algo de novo. O fã, ainda, não, perdida. Sua voz estava cortando. Era difícil de entender o que o cubo dizia dessa maneira, mas não parecia com raiva, ou triste. Só solitário, mas quase como se entoasse uma prece. Iliar, eu tenho pedido. O fã, Iliar. Ah, o familiar? Mas, o que seria esse pedido? Eu perguntei ao cubo. Talvez porque a coisa me entendia,
o cubo começou a explicar. Por favor, ó familiar, antes de sua vi a um fim, lhe imploro, avor, dê dias de paz para as minhas crianças. Porra! Estávamos finalmente tendo uma conversa, mas havia coisa demais que eu não entendia. Parecia que o cubo estava falando fluentemente, mas a estática era tão forte que eu não conseguia entender direito o que ele falava. Não consigo te entender quando você fala tanto. Eu disse. Me diga o que você quer da forma mais breve que conseguir. O cubo respondeu de uma só vez. Vá para o norte. Vá para o norte. Com isso, o cubo sumiu. Sumiu, murmurei. Não vou para longe, ou qualquer coisa do tipo. Só sumiu em um instante. Provavelmente, ele se teletransportou, tipo Madame Tiamat. Quando o cubo sumiu, a tempestade furiosa diante se transformou em uma massa de nuvens que eventualmente se espalharam no céu. Eventualmente, percebi que estávamos debaixo do céu com um sol poente. O ar límpido e o vermelho do sol sumindo no horizonte quase me cegou com seu brilho. Parece que essa coisa toda foi um sonho, Saisa disse atordoada. Esse tipo de mudança abrupta fazia esse tipo de coisa. Mas, não foi um sonho, certo, Souma? Naden perguntou. O que aquela coisa disse no final? Eu a respondi, tão atordoado quanto Aissa, vá para o norte. Pelo que eu entendi. Norte? Por norte, isso significa o domínio do Lorde Demônio, eu acho? Eu senti como se tivesse ganho muita informação desse incidente. Entretanto, criava mais perguntas do que resolvia. Sobre meu mundo, sobre mim, sobre a conexão do mundo de onde vim e este aqui. A única coisa que eu conseguia dizer com certeza era que nenhuma das respostas apareceria tão cedo. Independentemente, a tempestade passou, eu disse. Vamos voltar para os outros. Naden assentiu. Sim. Estou exausta. A situação estava mais ou menos resolvida, mas nós não estávamos totalmente satisfeitos quando chegamos no chão.